Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos assiste. Eu, Pedro Júnior, fuzileiro naval, cabo de infantaria. Estou aqui no nosso podcast Fuzileiro Real, ao lado de uma fera. Minha dupla aqui, meu canga. Isso aí. Fala com eles, Cotrim. Bom, pessoal, você já me conhece, né? Cotrim, operador especial de número 500 do Corpo de Fuzileiros Navais. E estamos aqui, podcast Fuzileiro Real, onde trazemos fuzileiros de ontem, hoje e sempre. Fuzileiros estes que marcaram história na carreira militar e até hoje, por onde passam, estão continuando e continuam marcando história, por onde quer que passam. Então aqui, nada mais justo do que nós trazermos hoje uma lenda, né? E diga-se de passagem, uma lenda viva, né? Estamos frente a frente com uma lenda viva. Para você acompanhar essa história, já se inscreve no canal, deixa seu comentário. Será que você sabe quem está aqui na minha frente? Aqui, uma máquina, uma verdadeira lenda viva, fuzileiro naval, comandos anfíbios. Apresenta ali. Não só comandos anfíbios, aqui o nosso grandioso Babu. Já escutei falar muito dele lá no Batalhão de Operações Especiais, porém nunca tive, ainda não tinha a satisfação, o prazer de vê-lo aqui à minha frente. Aqui é uma grande satisfação, Babu, estar contigo aqui, certo? Operações, camarada. E aí, você não tem como de estar com o Babu aqui à frente. Muita história, Babu. Lá no GER, lá no Toneleiro, lá que eu já escutei do senhor. E de verdade, de coração, uma grande satisfação ter o senhor aqui para contar um pouco aí de como foi a carreira do senhor, como foi o despertar para ser militar, né? Que hoje a gente vê aí muitas pessoas desmotivadas com a carreira, né? A gente tem que entender que o militar ele trabalha por vocação, não é apenas um emprego, como a gente sempre conversa, principalmente lá quando a gente está em serviço, principalmente lá no Toneleiro. O militar ele trabalha por vocação, por querer, por gostar, entendeu? Ainda mais lá no Toneleiro, né, que o senhor viveu a vida toda do senhor praticamente no Toneleiro, e nós somos uma irmandade de guerreiros lá no Toneleiro. Isso daí é muito importante, né, para a nossa convivência. E o senhor poderia falar um pouquinho aí, se apresentar e falar falar um pouco da sua carreira, né? Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês, né, pela oportunidade. Não só agradecer, como também parabenizar por esse projeto, né, que vocês estão desenvolvendo aí do canal. Eu acho isso aí super importante. Eu acho que no Brasil ainda temos as Forças Armadas pouquíssimo divulgado. Isso. É verdadeiramente o que deve ser divulgado. Exatamente. Certo? Então, quando eu vejo o canal de vocês e outros, né, que trabalham dentro desse segmento, tentando passar informações, tentando não deixar que a história morra, né? Isso. Tentando manter e enaltecer as tradições, né? Aqueles que fizeram alguma coisa, aqueles que estão fazendo, e com isso tentando incentivar aqueles que vão vir, né? As novas gerações. Exatamente. Tentando demonstrar e apresentar o que realmente é a carreira militar, o que realmente é a vida militar, como vocês falaram, né? Verdade. Eu não gosto nem de usar esse termo carreira militar, porque nós que vivemos, né, a vida militar, nós sabemos que é diferente de toda e qualquer outra carreira. Qualquer outro trabalho. É uma vida de total dedicação, certo? Isso. É uma vocação. Você tem que ser vocacionado. Tanto é que no meio da minha família, eu nunca incentivei a ninguém, tipo primos ou parentes próximos, a seguir a carreira militar, porque eu acho que a carreira militar ela não pode ser encarada como um emprego, um mero emprego, né? Tem que vir de dentro, exatamente, né? Você tem que sentir a vontade, aquele desejo arder no seu coração de realmente ser militar, sabendo que, na verdade, você não vai receber, talvez, o retorno daquilo que você acha que deveria receber. O melhor retorno é a sua satisfação própria, certo? E o convívio que você vai ter com pessoas diferenciadas.
Então, isso aí é o que eu levo hoje, estando na reserva, é o que eu trouxe comigo daquilo que nos meus 32 anos de serviço eu ganhei de mais precioso. Foram os meus irmãos que eu fiz lá dentro, que até hoje estão aí comigo, a gente sempre tem contato. Verdadeiros irmãos de Verdadeiros irmãos de verdade, irmãos mesmo, dispostos a se sacrificar pelo outro, isso aí não tem preço. Verdade. Só quem está lá dentro que pode saber. E isso aí é o que a gente tenta levar para a nossa vida, né? Mesmo tanto no decorrer da vida ativa, quanto depois na reserva. Isso aí. Para mim foi tão importante, né, a carreira militar, que mesmo estando na reserva, eu não, vamos assim dizer, eu não consegui me afastar totalmente. Eu continuo ali, depois a gente pode até entrar nesse assunto, mas eu continuo ainda tentando desenvolver algumas atividades daquilo que eu aprendi lá dentro, daquilo que eu consegui absorver nesses 32 anos, né? Porque é muito difícil, em 32 anos da sua vida, você destalingar totalmente, realizar uma determinada atividade e depois simplesmente não instalar de dedos. Não tem como. Não, agora eu vou criar galinha, vou cuidar de jardim, vou exercer uma outra atividade. E é aquilo, né? É a essência, né? A sua essência, você não vai deixar para trás a sua essência, né? Não vai. Não existe isso. Exatamente assim. Eu acredito que fazendo até uma comparação, né? A pessoa que tem uma vocação para ser um ministro do evangelho, exemplo, um padre, um pastor, um bispo, um sacerdote. Esse cara não tem idade para deixar de exercer essa função dele. Ele pode ter 80 anos, 90 anos, que ele vai continuar sendo uma pessoa, vamos assim dizer, do segmento religioso, né? Um sacerdote. Hein, Babu, aproveitando esse gancho, conta pra gente aí como é que iniciou essa jornada. Foram 32 anos de instituição, 32 anos como fuzileiro naval. Conta pra gente aí passo a passo, da onde despertou essa chama, como que veio essa vontade, não só de ser militar, mas de ser fuzileiro. Isso, porque... e uma carreira impecável. Isso. Impecável, porque muita gente aí comenta até hoje as façanhas, entendeu? Que a gente... As façanhas que ele realizou, entendeu? Lá no GE, lá muito conhecido. No Toneleiro, e foi uma carreira impecável, entendeu? De excelência, né? De excelência. Eu costumo dizer assim que nada é mérito meu. Eu tive assim, eu acredito muito também no destino, na sorte. Eu tive a sorte de ter tido referências, né? Então eu cheguei no Batalhão Toneleiro. Graças a Deus eu também tive a sorte de sair do meu recrutamento e ir direto servir no Batalhão Toneleiro. Então eu não fui servir em um outro batalhão para depois ir para o Toneleiro. Eu saí do centro de recrutas, recém-formado, sem saber nada o que era a vida militar, praticamente só com a experiência do recrutamento, e fui direto para o Toneleiro, para o Batalhão de Operações Especiais. Então lá foi a minha escola de vida, certo? E a minha escola de vida militar. E eu tive excelentes referências. Pessoas que conhecem aí o CFN, né? Não só pessoas que conhecem o CFN, mas como amigos em geral aí de outras forças, que tiveram a oportunidade de conhecer, tipo, Cabo Bueno, Cabo Bonoto, Rosalvo, né? O Rabicó e toda aquela... Cabo Bernardino, ou seja, eu não vou ficar falando o nome, que eu vou acabar esquecendo o nome de alguém, mas aquela galera da antiga, né? Que realmente escreveu o nome do Batalhão Toneleiro vamos assim dizer, nas linhas da história do CFN. Eu tive a oportunidade, vamos assim dizer, a sorte de ter tido esses elementos como referência, certo? Ter servido com eles. E ali eu aprendi, vamos assim dizer, direto da fonte. Não foi ninguém que me contou. Não escutou nada. Não escutei. E vale mencionar que tem um ditado que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você anda e convive, certo? E você está mostrando que é a prova viva disso aí, né? Então, na época, eu tive a oportunidade também da maior parte dos meus 32 anos de carreira, quase 26 anos foram no Toneleiro, né? Caraca. Eu cheguei lá soldado e só saí para cursar, praticamente, e saí de lá segundo sargento antigo, já prestes a ser promovido a primeiro. Caramba, então foi praticamente
a minha carreira toda no Toneleiro. E para quem tá de fora, que não conhece, o Toneleiro é o Batalhão de Operações Especiais do Corpo de Fuzileiros Navais. É o batalhão onde todo fuzileiro sonha em servir e só aqueles que valem a pena estão lá. Só aqueles que fizeram por merecer. Que estão dispostos a pagar o preço. Tem que pagar o preço. E o que acontece? Como a gente estava falando, né? Como que foi... Você estava falando assim, que você... as pessoas comentam, né? Da sua carreira. Então, tipo assim, não foi nada... por acaso, né? Não é questão de ser por acaso. Não foi nada assim... por algo grande da minha parte. Foi simplesmente o que eu tive a oportunidade de aprender daquelas pessoas que eu tinha como referência de vida militar, de carreira, e que eu me espelhei neles. Uhum. Então, eu sempre tentei buscar, como você falou, né? Nós somos ali a média das 5 pessoas que nós temos assim. Então, eu tive pessoas na minha vida militar, né, que foram o meu farol. E eu tentei sempre buscar me aproximar o máximo possível da conduta deles, daquilo que eles passavam como homem, né, como militar, como operações especiais, como operador do Batalhão Toneleiro. E principalmente depois que eu tive a oportunidade de ir para o GER, né? Isso. E fiquei praticamente a minha vida inteira ali no GER. Top. Tipo assim, o Batalhão Toneleiro é uma unidade que todo fuzileiro naval realmente de alma tem o sonho e a vontade de servir. A gente sabe que é uma OM, uma unidade diferenciada, é uma unidade especial. E mais ainda no GER, né? Quem está no Batalhão Toneleiro sempre, por mais que diga que não querendo desmerecer as outras atividades, todas são super importantes, claro. Né? Juntos somos mais fortes, ninguém faz nada sozinho. Mas a gente sabe que o GER é uma unidade almejada pela grande maioria dos operadores, e eu tive a grande oportunidade de servir muitos anos no GER. E para a audiência aí que está assistindo a gente, explica para a gente o que é o GER. As Forças Armadas, né, na sua maioria, não vou me ater a forças policiais, né, que são muitas, mas as Forças Armadas, elas têm, nas suas unidades de operações especiais, né, tanto o Exército, quanto a Marinha, quanto a Força Aérea, tem as suas equipes, as suas subunidades especializadas, os seus grupos em contra-terrorismo, né? A gente sabe que no Exército, no COPESP, tem o DCT, né, que é o Destacamento Contra-Terror. Na Marinha, nós temos o GERMEC e o GEROPESP, né, que fica no Batalhão Toneleiro. É um grupo voltado especializado em ações de contra-terrorismo. Então, a gente sabe que é um grupo que leva uma vida intensa de adestramento, né, um adestramento diferenciado. E a gente sabe que é um prêmio para o operador quando ele é convidado para ir servir no grupo. Em outras palavras, o pau tá quebrando, não tem mais quem chamar ninguém, chama o GER. E aquilo também, para servir no GER, né, o pessoal saber, tem que ser voluntário, indicado e passar por um crivo, uma seleção rigorosa para o cara estar servindo no GER. Ou seja, não basta querer também, não é isso? Ele tem que ter o perfil do grupo. Tem que ter o perfil. Para poder se adequar, porque a gente sabe que a vida no toneleiro, a vida do militar já é uma vida de dedicação extrema. No toneleiro mais ainda, né? Para quem não sabe, a gente tem uma vida, vamos assim dizer, praticamente de dedicação exclusiva à atividade. E assim é com as unidades de operações especiais. Todo mundo que pesquisa um pouquinho, que tenta entender um pouquinho como funciona esse mundo, sabe que é assim no mundo inteiro, né? E por isso que o curso de operações especiais ele é tão rigoroso e difícil, pô. Ser altamente selecionado e treinado para isso, para esse fim, pô, operador especial. Né? Tanto é que depois que eu fui para a reserva, que eu comecei a trabalhar mais essa parte de rede social e de expor um pouco mais a imagem, né? E de divulgar alguma coisa, tentando incentivar, que como vocês falaram que é o objetivo do canal, não deixa de ser também o meu objetivo, certo? É o objetivo comum, né? Pra gente, o nosso objetivo comum de incentivar aqueles que têm a vontade de ser militar, que venham, que acham que têm vocação para isso, né? Que venham tentar ser um operador especial. Isso aí. Né? E experimentar um lado diferente da carreira militar, diferenciado. É diferente de tudo, né? E como eu falo também para os mais jovens, Babu, a gente que está na carreira, na ativa, até mesmo aqueles que já foram para a reserva, quando chego para um jovem, eu quero ser fuzileiro, camarada, você tem que ter o mesmo objetivo comum que o nosso, pô. Qual é o objetivo comum? O farol é a motivação, a vontade
A vontade de querer. Nunca se desmotivar. A gente não pode desmotivar. Nunca. Porque a gente sempre tem que pensar que alguém nos observa, alguém se espelha em nós. É isso. E aí eu tiro aquilo que eu vi lá quando eu entrei em 89, ali nos anos de 89 e 90. Aqueles caras, aqueles comandos anfíbios, aqueles militares que eu tinha como farol, eu nunca via eles desmotivados, eu nunca via eles reclamando. Morar lá em cima. Sempre. Podia estar quebrando, podia estar o pior. A pior situação, independente de qual fosse, certo? De distância de casa ou de serviço sobrecarregado, indiferente. Eles eram indiferentes a isso. Eles sempre estavam motivados, eles sempre estavam com a vibração lá em cima. Eu não via eles dando um exemplo de reclamação para mim. Tá entendendo? Isso que faz a gente querer seguir mais o camarada, então, como eu vejo sempre. Quando eu achava que alguma coisa não estava legal e pensava em querer reclamar, aí olha pro lado, eu falava, pô, esse cara que tá aqui já há 10, 15, 20 anos não tá reclamando, tá com a moral lá em cima, o cara que tem quase idade para ser meu pai. E eu vou como é que eu vou reclamar? Exatamente. E é tudo uma construção de uma mentalidade de campeão, né, cara? Exatamente. O campeão, por mais difícil que seja o treinamento, ele tá lá focado. Ele só pensa naquele momento. No objetivo final. Na hora da luta, naquela prova de corrida, naqueles 100 objetivo metros, final, metros. Ele só pensa na chegada. É isso. Não importa o sofrimento. Não importa se tá frio, se tá calor, se tá com sede, se tá com fome. A missão vai ser cumprida. Ô, Babu, mas essa construção dessa mentalidade que você tem, ela vem de muito antes, né, desde antes da Marinha. Desde a sua infância. Então, conta pra gente aí. Aí você perguntou como é que nasceu a vontade. Isso aí. Na infância. Antes eu me mesmo desvirtuei, né? Antes de tudo acontecer, né? Então, eu sempre, apesar de hoje não morar mais no Rio de Janeiro, né? Hoje eu moro no interior de São Paulo, na cidade de Boituva, né? Que é a capital nacional do paraquedismo. Exatamente. Fui para lá também já. Inclusive, agora. Eu tenho que ir lá para dar um salto contigo lá. E já tem aí quase 12 anos que eu moro lá, mas eu sempre vivi no Rio de Janeiro, né? E eu fui nascido e criado ali em Deodoro, colado na Vila Militar. E dos meus 4 tios que eu tinha, né? Que eu tenho, irmãos da minha mãe, todos os 4 foram militares. Um foi fuzileiro, 3 foram paraquedistas. E ali o bairro de Deodoro, Marechal Hermes e adjacências é extremamente, vamos assim dizer, povoado por militar. Né? E propício, todo mundo que mora ali em volta. Porque, tipo assim, desde que eu me entendo por gente, eu olhava para o céu e via o avião lançando paraquedista. Eu morava colado praticamente no Campo dos Afonso. É isso. Então eu nasci, fui criado com essa realidade. Então a vida militar para mim não era algo desconhecido, não era algo assim que eu não sei como que se desenvolve. Então, na minha rua, os irmãos mais velhos dos garotos que regulavam a idade comigo, muitos eram militares, eram paraquedistas, e inclusive naquela época, o Batalhão de Forças Especiais, né, era ali no Camboatá, também muito próximo. Dava para ir a pé da minha casa para o BFE, se eu quisesse. E eu conhecia militares que serviam lá, então eu já sabia o que era comandos, o que era PQD, o que era isso tudo. Para mim não era um mistério, era novidade, não era algo que eu conhecia. Isso aí já vai acendendo, então a chama já nasceu já acesa, né? Não praticamente. Era algo que eu conhecia de revista ou de qualquer coisa, eu conhecia ao vivo. Olhava para o céu, já via o camarada abandonando a aeronave. E eu via assim, um colega, o irmão era militar, né? Meu irmão fez o curso de comandos, meu irmão fez o curso disso, fez o curso daquilo. Ou meu pai, o pai do cara às vezes era comandos ou era PREC. Então eu vivia nesse mundo. Então eu cresci com essa meta, com esse farol, certo? Só que conforme nós vamos nos desenvolvendo, a gente vai abrindo os nossos horizontes de conhecimento, certo? Exatamente. Então teve uma época ali da minha vida que eu prestei concurso, não concurso militar, né? Eu prestei concurso. Na verdade, o que acontece? É onde eu digo, né? Uma grande lição. Se você tem um objetivo na tua vida, nunca, em hipótese nenhuma, se contente com um prêmio de consolação. Isso aí. É isso. Nunca. Exatamente. É isso. Nunca. Teve um momento da minha vida que eu me dei por satisfeito com um prêmio de consolação.
eu estava me preparando, estudando para concurso militar, né? Naquela época, Colégio Naval, SpaceX, Epicar, Escola de Sargento, e fazendo cursinho, estudando. No primeiro ano que eu tentei, eu não passei para as escolas militares, mas passei para a escola técnica, que naquela época também era uma coisa muito almejada. Sim. A Escola Técnica Federal ali no Maracanã, né? Sei. A Cefet. Então eu estudei, passei, e todo mundo falou, cara, pô, é uma carreira, tu vai ser técnico, não sei o que. Naquela época a empresa pagava muito bem, né? Esse ramo era muito bem pago. Eu falei assim, eu Mas fiquei naquela dúvida, né? Falei, pô, vou para a escola técnica. Aí fui para a escola técnica. E, tipo assim, meio que coloquei de lado a carreira militar, né? Aí, beleza, primeiro ano da escola técnica, segundo ano, terceiro ano, né? E isso em paralelo fazendo o curso à noite no Senai, ou seja, me especializando para entrar na carreira, vamos assim dizer, de tecnologia, né? Talvez ser um engenheiro no futuro. E aí eu lembro disso como se fosse hoje, né? Um belo dia, eu estava no trem, indo para a escola de manhã cedinho. Naquela época, no trem passava a galera vendendo jornal, né? Isso. E eu sempre comprava aquele jornal dos esportes. Quem não sei quem lembra, não é do tempo não, que você chegava a ter. Era rosa, era um papel meio cor de rosa, né? Não era cor de jornal normal. E aí, ali naquele jornal dos esportes, vinha muito também falando de concurso. Que naquela época não era igual hoje, que tu entra na internet. Pô, é isso era aí. Tudo no jornal. Tu entra no mesmo. Instagram, vai ter a página lá direcionando e tal, entregando. Não tinha tudo bisurado igual tem hoje. Tu vai igual no a gente YouTube, tá fazendo aqui. Não tinha. Tu tinha que comprar jornal. Ou a folha dirigida. Na minha época era folha dirigida. Mas aí já vinha filtrado. Ih, filtrado ali, os aprovados, tudo certinho. Naquela época não. Tu tinha que ir pro jornal e ficar procurando a abertura. Qual concurso todo tá dia. aberto? Abriu, não abriu. Abriu, não abriu. Dia seguinte, nada. Aí, do nada, eu nem tava procurando. Aí tô olhando no jornal, aí uma notinha pequenininha assim. Inscrição pro concurso de fuzileiro naval, bababá, tanto a tanto, aí vinha lá, né? O edital. Mais ou menos ali um extrato do edital. Aí eu comecei a ler, aí eu vi que era o meu último ano. Caraca. Eu falei, caraca, se eu não tentar esse ano, acabou, não tenho mais idade. Aí eu fiquei pensando. Aí falei, não desci nem São Cristóvão. Direto. Fui para a Central do Brasil. Desci na Central, andei até a Praça Mauá, cheguei lá, fiz minha inscrição. Não falei nada, né? Fiz minha inscrição. Normal, continuei frequentando a escola técnica. Aí veio a época da prova, eu fiz a prova, o concurso, para soldado fuzileiro naval, né? Isso em 88. Teoricamente era para incorporar em 89. E aí passei na prova e começou aquela parte de seleção, de teste físico, exame médico, aquela parada toda. E aí fui passando. Aí saiu lá a relação, fiquei selecionado para ir para a turma 3 de 89. Aí cheguei em casa e falei, vou ser militar. Aí o pessoal, pô, tu tá maluco, não sei... Pô, vai largar o técnico, pô. Aí eu já tinha feito curso de desenhista técnico no Senai, já tinha feito curso de não sei o quê, curso de solda, curso de não sei o quê. E de repente mudar tudo. Aí, pô, tu vai lá. Eu falei, não, meu coração tá falando que é isso aí. E aquela parada, né, do Babu? Você tem que se arrepender daquilo que você fez. Exatamente. E não se arrepender daquilo que você não fez. Aí vai chegar 10 anos, tu, pô, caramba, aí tu vai ver os camaradas, comandos, fuzileiro. E pô, tanto é que hoje, às vezes, eu tenho a oportunidade de conhecer certos caras que chegam para mim e falam assim, pô, eu quase entrei, eu quase então, fui. Eu me arrependo de não ter feito. Eu podia ter feito. Eu quase fui, eu servi, eu quase isso, eu quase aquilo. Aí o cara viver a vida toda com essa, eu podia ter feito. Porque o cara carrega, independente, o cara carrega aquela ali. Olha o camarada com a carreira. Pô, camarada, tu se aposentou, na mesma época, né? E eu não fiz, eu podia ter feito. Então, parece que o cara arrasta vai arrastar. Igual no desenho, aquela bola de ferro com a corrente, a vida inteira. É isso, eu acredito que a gente nasce com um ideal na vida, né, cara? E tem que uma chama que tem e aproveitar as oportunidades também. Muitos se a gente não der a devida atenção. Exatamente, tem muitos que acabam que meio que viram as costas para aquilo que a vida tá falando. Teu caminho é esse. Teu caminho é esse.
teu caminho é esse. E o cara... Pô, mas esse caminho é muito difícil. Aí vira as costas, toma outro rumo. Isso aí 10, 15, 20 anos depois fica frustrado. Desistiu no momento, antes de tentar. Tá. Ele desistiu antes de tentar, pô. Então, nem teve eu falei? O que eu pensei? Se não foi isso, eu abro mão e volto pro que eu tava fazendo. Acabou, mas eu vou tentar. Né? Primeira coisa é a decisão. Exatamente. Né? Decidido, quando a gente cara toma tem que uma ser atitude, a gente decidido, decide, toma uma atitude, parece que o mundo ele converge a seu favor. E aí aconteceu uma parada muito, tipo assim, eu acho que quando você coloca pro universo o seu desejo e briga por ele, e faz por onde, parece que as coisas vão se alinhando. É isso. Vão se apresentando para você. O caminho. É como se alguém fosse abrindo as portas. Isso. Mas tu tem que fazer a tua parte. Mas a primeira porta é quem abre você. E aí o que aconteceu? Eu já tinha aquele desejo no passado, né? Isso. De ir pro exército. Certo? Isso. Só que aí fiz a prova para fuzileiro, passei e estava só esperando chegar a turma 3 de 89. E aí eu tinha um primo, na verdade primo da minha mãe, que ele já era fuzileiro. Só que ele era músico. Certo? Isso, já está aposentado também. E aí o que ele fazia? Quando ele soube que eu passei na prova, ele passou a toda vez trazer para mim aqueles informativos, o Nomar. Caraca. Tá ligado? Sei, até hoje, Nomar. A Nomar existe até hoje. Até hoje, Nomar. Tem. Aí ele trazia sempre pra mim. Toma aí, dá uma queimada aí tu começou. Toma aí pra você se inteirar com a Marinha. Isso. E aí eu comecei a ler aquilo de cabo a rabo, full. Direto. E aí toda vez, naquela época, vinha alguma coisa falando do toneleiro. Caraca, tipo assim, comandos anfíbios vão pra Manaus, comandos anfíbios se adestram em operações no Pantanal, comandos anfíbios não sei o quê, companhia de reconhecimento anfíbio. Aí eu comecei opa, existem operações especiais aqui também. Então eu já entrei com aquele foco, tipo assim, no recrutamento eu já tinha... era decidido no que você eu vou ser comandos anfíbios. Sempre teve aquela mentalidade de operador, né? De estar ali tipo assim, no campo de batalha. Tá na reserva, não sei se você pegou lá no batalhão. Acabou de ir pra reserva tem pouco tempo. O Jonas. Sei. Bracinho. Sei. Então, nós fomos instrutor no PESP. Nós fomos recrutas junto. Armário com armário. Sei. Porta com porta. E era eu mesma e ele. Conversa. Mesmo papo. Vamos pro toneleiro. Por quê? Porque o Jonas tinha um tio dele que era comandos anfíbios, lá das épocas de 70 e blau lá. Entendi. Entendeu? Então ele também já tinha esse objetivo. Aí nós dois, junto com alguns outros, conseguimos sair do CR e ir direto pro toneleiro. Mas e aí, quando o senhor chegou no CR? Viu o pau quebrando, viu aquela ralação, e aí? Então, e aí eu já... Era essa porra, meu filho? Pô, isso aí mesmo que eu queria pra minha vida. Tipo assim, sem brincadeira, eu me senti em casa. Aquilo ali pra mim... Abalou. Já tinha o objetivo, sabia que o que o senhor pretendia era muito pior, aquilo ali não era nada. Não é embuste, entendeu? Não tô aqui pagando mistério pra ninguém, não. Aquele lance todo de ficar, de não ir pra casa, nada daquilo ali, pra mim, tipo assim, eu já sabia que aquilo ali era a vida militar. Isso aí. Já tava ciente que aquilo ali era o que eu tinha escolhido. Tipo assim, e também que era só um aperitivo. Pô, eu busco coisas grandiosas, muito mais grandioso do que isso daqui. Não é só isso. Não é menosprezando. Fuzileiro naval, sim, claro. Mas eu já tinha no meu objetivo que não era aquilo ali. Aquilo era só o primeiro degrau. Isso aí, pô. Eu queria algo além daquilo. E como o senhor já estava comprometido, nada podia abalar. Tanto é que os instrutores, né? Aquela guerra, pô, você fala aí que vai ser comando, não sei o que. Toma uma carguinha. Aí você tá me adestrando, você tá me adestrando. Toma mais umazinha, quer ser comando. Pô, graças a Deus, terminamos o recrutamento, fomos pro toneleiro junto, eu, Jonas e mais alguns amigos, né, da turma, bem poucos, se eu não me engano, não foram nem 20 de toda a turma de recruta que foram pro toneleiro. Eu e Jonas fomos junto para a segunda companhia. Certo. E aí passamos ali a conviver.
E aí tinha aquilo. Naquela época que nós chegamos, né? Nós chegamos no Toneleiro em 89, só poderia fazer o Comanf se fosse cabo. Certo? Entendi. Não tinha operações especiais? Tinha. Mas olha como é que são as coisas. Mas tipo assim, a preocupação era o Comanf, né? Então, o estágio, naquela época, era no batalhão, né? Isso. Não era porque na época tinha Reconter, Reconanf mas e o estágio de ações ainda não tinham ido para o Toneleiro. Ah, sim. A Reconter ainda era na Ilha do Governador e a Reconanf ainda era em Niterói. Na tropa. Né? Isso aconteceu na virada ali de 90 para 91, que começou a Reconter bem depois, né? Primeiro veio a Reconanf. A Reconanf já estava no Toneleiro, depois veio a Reconter. Então, em 90 que começou a se falar que a Reconanf sairia de Niterói e viria para o Toneleiro, né? Mas naquela época que eu cheguei era só o Toneleiro, a Reconanf era em Niterói. Então chegamos no Toneleiro e começamos, tipo assim, tem que passar na prova de cabo para fazer o Comanf. Aí começamos a estudar. Nesse meio tempo, saiu o Bono dizendo que o turno de 91 ia entrar soldado. Caraca. Aí, era o chamado. Não, aí demos o nome. Foi o recorde, demos o nome e começamos a treinar, né? Começamos a treinar para fazer o curso. 91 vai ter soldado. Começamos a treinar. Nesse meio tempo, a gente fez a prova, logicamente, né? Saiu o resultado da prova de cabo. Cara, é impressionante. Quando tu tá focado numa coisa, o resultado da prova de cabo saiu. Eu tinha passado na prova e o Jonas não tinha passado. Na primeira prova de cabo. Eu fiquei chateado por ter passado na prova. Porque era teu canga. Não, primeiro porque era meu canga e porque ele ia pro curso e eu não ia. Puta, é verdade. Porque tu tinha que cursar, fazer especialização. Ele ia fazer o curso na minha frente, né? Ia tentar fazer o Comanf na minha frente em 91 e em 91 eu ia estar no SEASC cursando. Caraca. Aí, dito e feito, ele fez o Comanf em 91, eu fui pro SEASC cursar, cursei. Aí no SEASC, naquela época, você não podia dar o nome pro Comanf, cursando. Aí eu tive que esperar, e em 92 eu dei o nome e vim fazer em 93. Qual era a especialidade do senhor? EG. Cursei engenharia. E aí, me formei, fui para engenharia, aí foi o tempo de batendo em engenharia, já começou os testes físicos para o Comanf, aí já fui para o Comanf. Aí o Jonas já era comando dos anfíbios, tinha feito em 91. Aí esquece. Carga, já aproveitou para te dar uma carga. Normal, né? Porque o amigo que... E aí ele falava assim, eu te chamei, tu não veio porque eu não quis, preferi cursar. E ele gosta, né? Aí eu falei, não, beleza, tô aqui para pagar o preço, irmão. Acabou. Aí fui, graças a Deus, consegui me formar em 93, né? E foi a vida inteira. E para a audiência entender o que é o comando dos anfíbios, vamos lá, existe a Marinha do Brasil, onde tem os navios e tudo mais. Existe a tropa de elite da Marinha do Brasil, que é o Corpo de Fuzileiros Navais. E existe aqueles, né, que são ainda mais selecionados, que são as operações especiais e os comandos anfíbios. Exatamente. E aí comecei ali a carreira, né, em 93, terminamos o curso, aí na sequência já fomos para a brigada, né, fazer o PQD. Aí fizemos o PQD, voltamos pro Toneleiro e aí começou a vida. E como é a vida? O senhor queria ser paraquedista, né? E tinha um amigo, tinha um parente que era fuzileiro, o senhor acabou conseguindo ser os dois. Exatamente. Fuzileiro naval e paraquedista. E aí ali realmente depois a gente começou a entender a gama de cursos que poderiam ser feitas, né? Ser feitos, né? E aí começamos em 95, aí fiz Aí no ano de 94 tivemos a oportunidade de acompanhar o turno de 94, aí fomos para Manaus fazer operações na selva, fomos para a montanha, lá em São João del Rei, fazer o estágio de montanha. Aí em 95 fiz o salto livre, né, que naquela época era o Sexal, o curso expedito de salto livre. Isso. E aí em 96 apareceu uma grande oportunidade, porque naquela época na Marinha, no CFN, né, na Marinha também, porque os militares do GRUMEC faziam, só se fazia o precursor, o curso de PREC, que é para sargentos e oficiais. Os cabos e soldados não faziam o auxiliar de PREC, que já era uma doutrina do Exército desde os anos de 50 e blau lá, né? Já tinha os auxiliares de PREC.
que é necessário para uma equipe PREC operar, tem que ter o PREC e os auxiliares. E aí, os precursores da Marinha, né, já vinham solicitando, ó, a gente precisa de formar cabo soldado, auxiliar de PREC, para poder operar nas equipes precursoras. Auxiliar na equipe. E aí, no ano de 96, abriu vaga. Auxiliar de PREC. Foi o primeiro ano que a Marinha mandou cabos e soldados para fazer o auxiliar de PREC. E aí eu dei o nome, né, e fui fazer nessa primeiro turno, né, de 96. Né, e aí foi eu, o Edmond, o Marques Koala, que é ET, o Gilberto, que agora está no bombeiro, né, que fez como soldado e saiu da Marinha, foi pro bombeiro, e 2 Macs, o Washington e um outro lá, o Domingos. Fomos fazer o auxiliar de PREC. E aí, prosseguimos na nossa carreira de toneleiro. Aí depois cursou sargento, né? Aí, o que acontece? Eu demorei bastante para cursar para sargento. Naquela época, engenharia, cara, era uma especialidade assim um pouquinho complicada, porque as vagas eram muito poucas. Entendi. Tipo, enquanto infantaria tinha 100 e tantas vagas para sargento, tinha ano que engenharia não tinha nem 10. Já teve ano de ter, tipo assim, 8 vagas. Era uma peneira do caramba, então. E aí, como no caso, nós que servíamos no toneleiro, acabávamos ficando mais distante ainda do assunto, né? Do assunto que eu digo engenharia como todo, né? Né? Das matérias de engenharia, acaba que fica mais fácil para a galera que é de informação chega primeiro, né? Lá no... Então, mas aí, tipo assim, demorei um pouco a passar na prova, mas quando foi em 2001 eu passei e fui cursar em 2002 para sargento. Isso. Que depois do auxiliar de PREC o curso foi então sargento mesmo, né? Auxiliar de PREC o senhor foi para sargento, e aí voltando que o senhor aí abre mais uma oportunidade de o senhor fazer outros cursos. Exatamente. Aí como sargento já eu fiz o MS, fiz o MSL, aí fiz os cursos na área de mergulho, fiz o Maltigás, o DAI, o Demosud. Caraca. Que é assim, o pessoal entender, né? Tem cursos que só cabos e soldados podem fazer. É que só sargento e o sargento oficial, que ou cabo estabilizado. Ou cabo estabilizado. Isso aí. Então, quando o cara vai a sargento, o militar vai a sargento, abre outro leque, outra gama de vários. Abre uma gama de outros cursos que ele não podia fazer como soldado e como cabo. Isso né? aí. Então, por isso que eu hoje, quando eu encontro com a galera, eu falo, galera, estuda. Isso aí. Foca em ser sargento. Isso. Né? Porque dá tempo depois de fazer todos os cursos como sargento. E o senhor conseguiu lograr êxito em todos esses cursos, mas eu acredito que não foi fácil, né? Teve algum momento ali marcante que o senhor fala, caraca, agora não dá pra mim, e foi difícil, e aos trancos de barranco o senhor conseguiu levar, ou não? Sempre... Um momento de motivação, um momento de superação, né? Eu sempre fui assim... não vou dizer que eu fui um hiper mega fisicamente preparado, não. Eu sempre tive minhas dificuldades físicas ali, como todo mundo tem, né? Às vezes o cara é bom numa coisa, é um pouco mais fraco em sempre outra tem uma coisa. dificuldade. Né? Às vezes o cara é bom em corrida, mas não é muito bom em barra. Eu costumo dizer que o bom operador, ele tem que ser mediano em tudo. Não adianta ele ser muito bom de corrida e não nadar bem. Não adianta ele nadar muito bem e não fazer barra e não subir no cabo. Não é? Não adianta ele ser um cavalo fisicamente e ser fraco de papiro. Isso mesmo. Certo? Então, tipo assim, o cara tem que ser mediano em tudo. Principalmente naquilo que a gente domina, né? Vamos assim dizer, nos assuntos técnicos que a gente domina, a gente sabe que matemática é muito utilizado, isso né? Aí. Cálculo de tiro, principalmente também para a equipe PREC também, que tem que fazer muito cálculo. Então, tipo assim, exemplo, a gente sabe que vou dar um exemplo aqui, curso de mergulho. Também. A gente sabe que é muita física, muita matemática, a prova não é fácil, tem muita gente que tira nota baixa na prova. Né? No próprio curso de auxiliar de PREC, no curso PREC, é muito cálculo. E muita gente acha assim, pô, que eu vou pro curso, acho que é só brabeza. Não é. Que eu vou pro curso, que eu sou brabão, que eu vou tirar. O cara só pensa que eu vou treinar muito, mas o cara esquece do intelecto. Tem que ter uma base mínima de matemática, né, para ser aplicada ali
nas matérias principais, que é as matérias que tem cálculo de tiro, topografia, comunicações, tudo isso a gente usa matemática. Na parte de mergulho, muita matemática, muita física aplicada no mergulho. Isso aí. Então, se a pessoa não tiver uma base, vai penar quando chegar nesses cursos. Vai ter que se virar nos 30. Isso aí. Certo? Mas, em suma, como a gente estava falando, eu sempre procurei preparar muito bem a minha parte mental, certo? Eu sempre entrei com a mente muito forte. Em qualquer curso que eu fiz, eu sempre entrei assim com a minha parte mental muito focada. Então, mesmo quando eu me deparava com uma dificuldade assim física, né, a minha mente estava preparada para me levar para frente, certo? Então, eu acho que, tipo assim, claro, eu não vou falar que não precisa se preparar fisicamente, não. Se não se preparar, vai pro barro. É aquilo que eu falei, você tem que estar cumprindo os requisitos mínimos. Agora, não adianta você estar hiper mega preparado fisicamente e a sua mente não estar blindada. Isso aí. Eu vi muitos caras, em cursos que eu estava como aluno, eu vi muitos caras muito mais preparados fisicamente do que eu estava e desistir do curso. E eu, como outros que não estavam com aquele preparo físico lá em cima, no ápice, consegui se formar no curso. E quando a gente fala da mente, é a vida pessoal que o camarada deixa aqui, porque é muito tempo dedicado. Antes mesmo de efetivamente o curso iniciar, meses antes você tem que disponibilizar tempo para treinar, não é isso? Treinamento, a família tem que estar preparada financeiramente. Se o cara não for casado, é mais fácil. Mais fácil. Se o cara for casado, ele tem que preparar a família dele, porque a família dele vai fazer o curso junto com ele. Verdade. Então, tipo assim, qualquer cara, quando é casado e tem família, e vai fazer um curso especial, um curso que vai transformar ele num operador especial, a família vai fazer o curso junto com ele. Então, ele precisa do apoio da família. Se ele não tiver o apoio da família, o curso vai ser duplamente difícil para ele. Isso. Agora, entrando nesse assunto, Babu, ali no teu curso, ali, teve alguém, como você disse, que às vezes viu um camarada que nem era tão bom fisicamente, que você olhou assim e falou, esse camarada ele vai pro barro na primeira semana e ele te surpreendeu e hoje... Sempre tem. Que tu olha assim, caramba, maluco, aí hoje sempre eu posso contar contigo e você realmente... Sempre tem aquele cara que você olha no início do curso e não aposta muitas fichas aí nele. No final do curso tu... Né? Isso. E aí no final tu fala, tu me surpreendeu, hein? Eu não apostava nenhuma ficha em você e tu tirou forças do fundo do poço e se superou. E sempre... Porque é aquilo, né, cara? A pessoa que é vocacionada para ser um operador especial, ele aprende a tirar força de onde não existe. Certo? Esse que é o grande segredo. Quando todo mundo acha que está tudo acabado, aquele cara se levanta das cinzas e... Isso aí. E esse é uma do aspecto, né? Exatamente. Do operador especial, né? Exatamente. Ou de qualquer uma pessoa que se depara com um grande objetivo e consegue vencer aquele objetivo. Não é? Nós podemos até fazer uma analogia com esses atletas de alto rendimento, né? Que é uma vida de superação também, é uma vida de dedicação extrema. Porque o cara extrema. ele treina meses e meses para baixar 1 milésimo, por exemplo, Exatamente. Na corrida. É meses e meses para baixar 1 milésimo de segundo. Exatamente. E às vezes o cara se lesiona e tem que superar a lesão. Então é uma vida de superação também. Todo mundo que tem um objetivo na vida, ele tem que aprender que para conquistar aquele objetivo ele vai ter que se superar. Nada é fácil. E tudo que é fácil não tem valor. Isso certo? mesmo. Então, se o cara, mesmo que o cara não tenha nenhuma vocação para a vida militar, mas se ele quer ser um médico, se ele quer ser um advogado, se ele quer passar num concurso público, ele vai ter que se superar para alcançar esse objetivo, certo? E a gente sabe que a vida militar ainda é mais difícil porque, além de ter toda uma dificuldade para você entrar, para você poder entrar e seguir a carreira, a gente costuma dizer que depois que começa de verdade, né? O curso começa depois que termina. Exatamente, tem muito... Terminou o curso. O que acontece? Uma coisa que eu acho engraçado, cara, depois que eu até estava comentando, né? Depois que eu fui para a reserva e comecei a desenvolver essa parte de rede social, então tem muita gente que me procura, eu acredito que são jovens, né? E me fazem perguntas
que eu não falo isso, que seria até uma grosseria da minha parte, mas a vontade seria assim, brother, se você tá preocupado com isso, você não tá preparado. Nem vai. Assim, ou então o cara chega assim, poxa, senhor, como que eu faço para ser, eu quero ser operações especiais. Aí eu pergunto às vezes até, pô, mas você é fuzileiro de quando? Não sou fuzileiro ainda não. Eu falo, poxa, meu irmão, então, posso te dar um conselho? Se preocupa com o primeiro passo. Passar na prova. Aí quando o senhor passar na prova, o senhor se prepara para o recrutamento. Não quer ser fuzileiro? O fuzileiro naval é um dos recrutamentos mais difíceis do Brasil. Pô. E você está preocupado em ser operador especial, amigo. Que é um passo muito além desse aí. Muito além. Então, tipo assim, vive o primeiro obstáculo. Isso. Exatamente. Claro, você pode ter um objetivo lá na frente, mas você sabe farol, que aquele você objetivo, tem que manter, ele é composto por vários sub-objetivos, certo? Isso. Então, tipo assim, eu quero ser um comandos anfíbios. Outro dia um rapaz entrou em contato comigo no Instagram e perguntou. Aí eu falei também, você é fuzileiro de onde? Não, ainda não sou. Eu falei, brother, tu tá estudando para passar na prova? Não, vou começar. Pô, então, se preocupa primeiro em passar na prova. Depois, se preocupa os testes, passar no teste. Se tu tá com a tua saúde em dia, com a tua parte dental, com a tua parte odontológica, psicológica, parte física, que tem psicológica, para você passar nos exames médicos, nos psicotécnicos, né, e na parte física. Depois vem o recrutamento. Formar um dos mais difíceis do Brasil. Aí você vai ser soldado, você vai servir em alguma unidade. Aí beleza, você já vai poder fazer o estágio de operações especiais. Tem que ver se você se adapta à carreira militar. Exatamente. Você está disposto a passar Natal, Ano Novo, aniversário, Carnaval, sábado, domingo dentro do quartel de serviço? Por 2 meses. Sem reclamar? De boa, como se isso fosse tranquilo? Isso aí. Claro, pode ser que você não esteja ali 100% feliz, que é uma utopia. Normal. Dizer, eu preferia estar em casa. Mas a missão tem que ser cumprida. Mas eu vou estar ali, não vou estar ali com raiva. Não. Vou estar ali, tipo assim, alguém teria que estar aqui. Hoje é meu dia de estar aqui, amanhã é outra pessoa. E eu vou cumprir minha missão com excelência. Exatamente, para amanhã ir embora para minha casa e curtir o meu dia ao lado da minha família. Isso. Então tem muita gente que começa perguntando assim, eu queria ser comandos anfíbio. Beleza. Aí pergunta assim, fica muito longe de casa? Passa muita noite... Ganha mais? Ganha mais? Eu não, brother. Fica muito longe de casa, ganha não tem menos, tempo pra família. A gente ganha menos, se dedica muito. Isso aí. Então, tipo assim, se você tá com esse pensamento, já desiste agora. Aquilo, é vocação. A gente faz, não é para reconhecimento de A nem B. Não. É pra gente. Pô, teve um outro dia que me perguntou, as missões são perigosas? Tem risco? Fica muito tempo longe de casa? É arriscado. Fica muito tempo longe de casa? Tudo isso. É por isso que começa 200, escreve 200, 300 e forma 5, 10. Exatamente. Se não formava 100 Se não formava todo ano. 100 e acabou. Não, bota a farda aí, acabou, vai lá pro toneleiro. É a mesma coisa que eu falo. Exemplo, uma das provas mais clássicas das Olimpíadas, os 100 metros, né? Todo mundo espera para ver essa competição dos 100 metros rasos. Pô, quantos ganham? Só um. E quantos Só um. E para chegar lá na competição? Para ser selecionado, para estar cada lá país correndo seleciona naquela pista. Cada nação manda um, às vezes mais de um, para lesão nações, e tal, né? Tal. E só um cara vai subir no pódio. Verdade. Só um. E às vezes a diferença do primeiro pro segundo lugar... Milésimo. Às vezes foi um nariz na frente. Verdade. Isso aí. O cara jogou o corpo pra Jogou frente. a cabeça. Passou. Mas eu acredito que o que faz esse cara ser vitorioso, ele ter sucesso na vida, é o comprometimento. Não, eu Quando costumo a pessoa dizer se assim, compromete, nada pode parar. O quanto você quer algo. O quanto você quer algo. Você é obcecado por isso? Isso é a única coisa que você pensa na sua vida? Você dorme pensando nisso e acorda pensando nisso? E o melhor, o quanto você está disposto a pagar por Qual isso? Qual o preço que você está disposto a pagar para se tornar isso, para conquistar esse objetivo? Isso aí. Certo? Eu costumo dizer, a gente ouve muito falar assim, eu tenho que chegar no topo da montanha. Certo? Todo mundo fala isso, chegar no topo da montanha. Mas eu não vejo ninguém parar para falar assim, o topo da montanha é um lugar onde ninguém fica. Quem aqui escala uma montanha, chega no topo, no cume da montanha e lá fica? O topo da montanha é um lugar insalubre, é um lugar frio, onde não tem água, não tem alimento, cheio de pedra, às vezes neve. Ninguém fica no topo da montanha.
O topo da montanha você conquista, desce e parte para outra montanha. Isso aí, Ninguém escala uma montanha, chega no topo e lá fica. Isso aí. O topo da montanha é um lugar de pouco tempo de permanência. E para isso o cara ele não pode pular etapas. Exatamente. Senão... Então, quando você alcança o determinado topo de uma montanha, você já tem que saber que você vai descer e partir para uma segunda montanha. Uma outra, tá. Que vai ser tão difícil ou mais difícil do que a primeira montanha. Normalmente é mais difícil. Exato. Porque ninguém vai querer escalar uma mais fácil. Não vai, pô, ele quer. Não é? Então, é aquilo que eu falo. Ascensão. Você, para quem tem esse sonho, né? Você vai ter que fazer uma prova. Você passou, você chegou no topo. Isso. Depois você vai ter que entrar. Você vai ter que superar o recrutamento. Você vai ter que superar toda aquela fase de soldado, passar na prova de cabo, fazer o curso de cabo, se formar, estudar para ser sargento, passar na prova de sargento. Aí sim, você vai dar o nome Aí pro começa curso. tudo de novo. Tudo Se de inscrever, novo. Se inscrever, teste físico, psicológico. uma peneira do caramba. Isso aí. Se preparar o material todo pro curso, que não é fácil, Não é. material pra caramba. Exatamente. Investimento, gasta dinheiro. Isso aí. Ou seja, o que o camarada falou, ele só vai perder, irmão. Você vai pro curso é perder, irmão. É papo de esquece, pô, pra juntar, montar um kit daquele ali é uma grana danada. Então o cara tem que estar preparado. Tem que preparar, tem que ter não sei quantos camuflados, não sei quantos pá de Isso aí. boot, tem que preparar o equipamento, tem que preparar os kits. Demanda dinheiro, demanda tempo, dinheiro, demanda tudo. dedicação do caramba. A madrugada arrumando kit antes de começar o curso, enfim. Comprometer-se 100%. Exatamente. 100% Pô, eu lembro. Às vezes os alunos, no meu curso, né, em 93, às vezes nós éramos liberados na sexta ou no sábado à tarde. Tipo assim, tem que estar de volta 01, próxima instrução, segunda-feira até FM 4h30 da manhã. Se você quiser chegar 4h29 é problema teu, certo? Aí o cara pensa assim, pô, eu vou passar o resto do sábado e do domingo curtindo. Curtindo o quê? Tinha que chegar em casa, preparar material, arrumar, lavar, arrumar kit tudo de novo. Isso aí. O que sobrava era para tu dormir, Isso que aí. você tava... Isso quando não dorme arrumando. Né? E daqui... Exatamente, durante meses. E sabendo que a cada curso vai ser isso tudo de Isso novo. aí. E cada dia que você acorda, parece que é infinito, porque o dia não vai acabar. Poxa. Não vai acabar. Amanhã eu tenho que vencer amanhã. Exatamente. Vencer amanhã é uma etapa de cada dia. Não pô, né? pensa no final do Isso curso, aí, pensa pô. no dia que É você objetivos tá curtos. Você tem que vencer vivendo. Eu objetivos só quero curtos. chegar no final do dia de hoje. Isso aí. Acabou. Quero chegar no almoço. Chegou no almoço, Quero janta. chegar na janta. Amanhã eu quero dormir e ir chegando perto do objetivo e esquecer, né? E Porque se for pensar no final. torcendo para a saúde te ajudar, Isso aí. torcendo para não se lesionar, Exatamente. porque a qualquer momento Que você a não gente prevê. sabe, você pode torcer um joelho, torcer um tornozelo e acabou o curso para você. Exatamente. Né? A gente sabe disso. Exatamente. Se você pudesse descrever uma característica, uma qualidade, para ser uma operação especial, para ser um comando anfíbio, o que você diria? São muitas qualidades, mas eu costumo resumir em uma. Disciplina. Disciplina e uma segunda, resiliência. Certo? Disciplina. O cara tem que ser disciplinado. A disciplina é tudo. E a resiliência. Capacidade de se adaptar. Saber que você vai enfrentar obstáculos que a princípio vão parecer ser impossível de transpor, mas você tem que acreditar principalmente em você. É o que eu falo. Se você não acredita em você, ninguém mais acredita. Isso aí. Primeira coisa. Então você tem que acreditar em você. Exatamente. Você é o que mais tem que acreditar em você. Você não pode esperar que a sua família acredite em você. É isso que eu falo. É também uma coisa. Igual eu vejo, mas minha família não me apoia, mas você não precisa do apoio da tua família. Porque quando você estiver lá, isolado, Você não na vai ter dificuldade, é você e você. Exatamente. É não perder para você mesmo. Não Porque perca a pra si pessoa... Tô numa meu- marcha de 60 km, o que adianta a sua família? Meu pai não acredita em mim, Tá. minha mãe não acredita em mim, mas você não precisa que eles Não acreditem. precisa, pô. É você Você só precisa que você
acredite em você. Só, mais ninguém. Não perca a única pessoa do mundo que tem que acreditar em você é você mesmo. Isso aí. Isso mesmo. Só você que vai transpor o obstáculo. A sua família não vai te carregar no colo. O seu pai não vai te Ela não vai fazer o curso para você. Ela não vai fazer o curso para você. Então, tipo assim, é mais ou menos por aí. Não espere nada de ninguém. Isso a gente leva para o militarismo e qualquer área da vida. Pô. Exatamente. Até mesmo para estudar para qualquer concurso. A gente nem fala área militar, qualquer diversidade que acontece na vida da pessoa. Exato. Não adianta. Poxa, quantas e quantas pessoas nós vemos passando por problemas que às vezes você fala assim, poxa, eu não sei como eu iria reagir nesse problema. Isso mesmo. E aí às vezes você chega no cara e o cara fala assim, não, tô na boa, tô tranquilo, tô levando. Isso. A mentalidade dele. Tranquilo. Ou seja, mentalidade blindada. Certo? Você tem que blindar a tua mentalidade. Você não pode... Já se diz lá no CFN, emoção zero. Emoção zero. Por mais difícil que esteja, o mundo pode estar desabando, mas você tem que manter pressão 12/8. A pressão 12/8, sempre. Não adianta se desesperar, não adianta arrancar os cabelos, não adianta chorar, não adianta nada disso. Hein, Babu? Infelizmente, a gente já está próximo do final. Eu gostaria de ficar aqui horas e horas conversando contigo. Cara, eu gosto muito dessa oportunidade porque a gente aprende muito. É tirar um pouquinho desse mindset que ele tem, essa personalidade, essa disciplina, essa resiliência que ele tem e trazer um pouco para nossa vida. A gente que é militar da ativa, a gente tem que se espelhar nesses caras. São esses caras aí que tem que ser o nosso norte. Eu converso bastante ainda com a galera que está na ativa, né? Eu tenho muitos amigos. Quando eu digo amigos, não são da minha geração, né? São da nova geração. E tipo assim, eu digo do fundo do coração, a nova geração de operadores, ela realmente veio para inovar para melhor as operações especiais no CFN. Realmente hoje existe uma nova mentalidade de operadores especiais, certo? Operadores que realmente estudam, buscam conhecimento, não estão, vamos assim dizer, enferrujando na posição, não estão vivendo a rotina, estão procurando conhecer o que tem de melhor no mundo e se aquilo for de proveito, trazer para dentro, certo? Porque eu gosto de trabalhar muito com a teoria da caixa de ferramenta. Você vai me dar uma caixa de ferramenta, certo? Pode ser que dentro dessa caixa tenha 200 ferramentas. Para qualquer tipo de serviço. Pode ser que tenha ferramenta ali que eu nunca vá usar, certo? Mas a ferramenta está lá. Não é querer dizer que aquela ferramenta não serve, certo? Ela não serviu até hoje, mas eu não sei se amanhã ela vai servir, certo? Então eu trabalho muito dentro dessa teoria, né? Depois que eu fui para a reserva, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar muito, graças a Deus, tenho feito grandes amizades dentro dos grupos de operações especiais das polícias. Tenho feito grandes amigos, tenho aprendido muito com eles. E era um segmento que nós temos contato, mas não é um contato tão aprofundado como eu estou tendo essa oportunidade agora. E estou aprendendo muito. Então, eu ouvia muito assim, pô, mas para que polícia quer fazer isso ou quer fazer aquilo? Cara, partindo do princípio, se é um grupo, se é uma unidade, se é uma equipe de operações especiais, ele tem que ter o maior número de qualificações possíveis. A caixa de ferramenta tem que estar cheia. Quanto mais, melhor. Exatamente. Como diz, né? Pronto para cumprir qualquer missão. Qualquer missão. Eu não sei qual missão vai chegar amanhã. Mas tem que estar pronto para cumprir. E da maneira que o mundo está evoluindo, né? Cada vez militares mais capacitados. Exatamente. E o nosso Brasil é um país de dimensões continentais. Isso aí. Certo? Nós sabemos que as nossas Forças Armadas brasileiras, o nosso contingente, ainda não tem condições de dominar todas as nossas fronteiras. Então, nós dependemos muito também das unidades de operações especiais policiais estaduais e federais. Falar a mesma língua. Então, quanto mais especializado eles forem, melhor ainda. Não é ser vaidade, esquecer vaidade, puxa. Não é vaidade, já caiu por terra. Qualificações, fazer isso ou aquilo,
nada mais é que uma valência. É algo que vai me proporcionar sair daqui e ir para cá. Mobilidade, inteligência. Mobilidade, rapidez, sigilo. Trabalho, se tiver que trabalhar com o policial, vai trabalhar. Se tiver que trabalhar com o bombeiro, a gente vai trabalhar. E a verdade é... Sem mistério, sem ciúme, sem ego. Sem vaidade, sem nada. Vaidade. Certo? Exatamente. Quanto mais especializado o cara que está do meu lado for, mais fácil vai ser eu executar uma tarefa. Então não tem essa assim, por que a unidade X ou Y quer fazer isso ou quer fazer aquilo? Tem que fazer, se pode, se tem condições de fazer, que faça. Tem logística, é caro. Mas quem falou que operações especiais é barato? Nunca foi. Nunca foi, nunca será. Operações especiais executa as atividades mais caras, usa os equipamentos mais caros que tem no mundo, as maiores tecnologias são voltadas para as equipes de operações especiais. Exatamente. Então, quando a gente fala de operações especiais, subentende-se gastos altos, equipamentos de alta tecnologia, adestramentos que custam caro. Verdade. Eu penso dessa forma. É isso. E quanto mais interação a gente tiver entre essas forças, melhor. E graças a Deus isso está acontecendo mais. Babu, a gente trouxe aqui um presente para você. Você que provavelmente já teve vários números aí nessa carreira, mas aqui no nosso podcast você é o 02. Obrigado, meu irmão. Certo? O pessoal lá da Power Love Lembranças se desdobrou, a gente pagou uma missão para ele quase que impossível. Nosso 02 aqui do nosso... Para ficar pronto isso daí de ontem para hoje. Caraca. E eles conseguiram cumprir essa missão com excelente. Então, pessoal da Power Love Lembranças aí, muito obrigado. Obrigado aí, galera. Muito obrigado aí. Para eternizar, Babu. Vai lá para minha encontro minha aí. mesa de... Caraca, que maneiro. O santuário. Santuário do Guerreiro. Depois, se puder postar uma foto lá, certeza. marcar a gente. É isso. Vai ser... aproveitando, desenvolve um pouco do seu trabalho, a gente tem alguns minutos ainda. Então, como eu falei, né? Depois que eu fui para a reserva, eu fiquei assim um pouco na dúvida do que fazer. E eu já trabalhava desde 97, profissionalmente, né? Como instrutor de paraquedismo civil. Então, inicialmente, eu ia ficar só no paraquedismo civil. Só que eu sempre tive uma vontade, um desejo muito grande de, como eu tenho amigos lá nos Estados Unidos, brasileiros que já estão lá há muito tempo e trabalham nesse segmento, e empresas que prestam consultoria na área de operações especiais, principalmente na área de paraquedismo e em outros segmentos também de operações especiais, para civis, para forças armadas, para unidades policiais. Então, de forma bem humilde ali, de forma bem devagar, eu comecei com uma pequena empresa, tentando compartilhar, né, um pouco daquilo que eu aprendi nesses 32 anos com quem estiver disposto e quem estiver precisando desse tipo de compartilhamento de conhecimento. Isso. Então, graças a Deus, eu tenho tido algumas portas abertas a nível Brasil, com grandes amigos aí de Forças Armadas e de Forças Policiais. E aí, vou até deixar aqui, né, quem quiser depois seguir lá o perfil. O Instagram vai estar aqui na descrição. É o Tier 1, _ Tactical Solutions. Pessoal aí então, seguir, ajudar. É uma pequena empresa, nós estamos começando e tentando cada vez mais abrir o nosso leque. Sempre evoluindo. Sempre buscando conhecimento. Sempre buscando uma montanha maior do que exatamente. Eu costumo dizer que eu praticamente tenho pouco para ensinar, eu tenho muito para aprender. Então, cada vez que uma porta se abre, na verdade, eu estou aprendendo muito mais com quem abre a porta do que ensinando. Certo? E eu também, com isso, procuro dar oportunidade aos amigos que ainda estão na ativa para compartilhar, para desenvolver trabalho juntos. Né, para trazer um pouco do conhecimento, porque como aquilo que a gente falou aqui, né, operações especiais é uma família só. Não importa se é Marinha, Exército, Força Aérea, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, não importa. Todos nós temos que estar falando a mesma língua. Exatamente, nós temos que estar falando a mesma língua e o principal, nós derramamos o nosso sangue na mesma lama. Isso aí mesmo. Certo? Exatamente. Na mesma lama nós derramamos o nosso sangue. Então, não pode ter ego, não pode ter ciúme. Nós temos que cada dia nos unir mais. Verdade. Então, é isso aí. Obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Muito obrigado. Eu desejo a vocês aí, galera, todo o sucesso do mundo. O que vocês precisarem aí, o que eu puder ajudar vocês, contem comigo. E eu ainda vou ver aí
o Fuzileiro Real aí. E a gente vamos estar no topo, vamos estar no topo com certeza. E a gente vai ter uma oportunidade mais para frente, uma oportunidade maior para a gente contar mais histórias aí, porque a gente tem muito mais que conversar. Tem muita coisa aí, falar dos cursos, falar do Haiti, falar tem muita coisa para falar. Aí. Isso aí, poxa, a gente vai conversar. Quem sabe aí o próximo episódio? Isso aí, fechou então. Beleza, um grande prazer. Tamo junto. Obrigado. Foi um grande prazer. Só lembrando, se para essa rapaziada que está assistindo a gente, aí uma palavra de motivação, e você que tem uma bagagem muito grande, autoridade para falar isso, se puder falar aí pro pessoal aí deixar uma palavra de motivação aí para esse pessoal aí que tem esse farol, essa vontade, essa garra, determinação de querer fazer parte aí dessa carreira. Então, galera, se você tem o sonho, tem a vontade de fazer parte, não só das operações especiais, mas da carreira militar, né? Existem inúmeras portas, inúmeras maneiras de seguir, tanto no âmbito Forças Armadas, quanto no âmbito das polícias, né? Concurso aí para PRF, para a Polícia Federal, para as polícias civis, militares. Todas essas entidades têm unidades de operações especiais, como as Forças Armadas também têm. Nas Forças Armadas vocês podem entrar como soldado fuzileiro naval, como aprendiz de marinheiro, como sargento da ESA, como sargento da Força Aérea, como oficial, independente da porta que você escolha, certo? Independente da porta que você escolha. Dê o seu melhor, certo? Dê o seu melhor. Sempre. Não vai ser fácil. Não espere que seja fácil, não porque não vai ser fácil, mas não é impossível, certo? Eu consegui, eles que estão aqui conseguiram, tem vários que estão lá dentro que conseguiram. Então a única coisa que você precisa ter em mente faça o seu melhor com o que você tem, para quando você tiver condições melhores, fazer melhor ainda. Isso aí. Não espere condições. Quando eu tiver isso, eu faço. Quando eu tiver aquilo, eu faço. Quando eu puder pagar um curso, eu vou estudar. Não, comece hoje com o que você tem. Comece hoje com o que você tem. Me lembrou uma frase que, na apresentação da minha marcação lá, o sargento Castelinho, ele falou: ser uma operações especiais não é fácil, mas também não é difícil. Sim. Olha ao redor, e os convidados ao redor, olha ao redor, todos eles são operações especiais. Exatamente. Ou seja, não é fácil, mas também não é difícil. Isso daí me marcou muito na minha memória, eu guardei isso comigo até hoje. Não existe limite para a força de vontade de um ser humano. Não existe. Não existe limite, certo? Não existe. Outro dia mesmo eu estava lendo uma reportagem sobre... Tem aí na internet, quem quiser procurar, é facinho de procurar, bota lá no Google que vai achar. História de um operador especial dos SEALs, americano, né? De descendência oriental. Ele, americano. O sonho dele era ser SEAL. Ele entrou para a Marinha Americana, foi SEAL. Depois ele traçou uma meta de ser médico, certo? Essa história é famosa. Ele passou para uma das universidades mais difíceis dos Estados Unidos, que é Harvard, e se formou médico. Depois ele traçou uma meta de ser astronauta. Ele entrou para a NASA e se tornou astronauta. Então, é aquilo, não existe impossível. A persistência realiza o impossível. Exatamente. Essa é a palavra. A persistência realiza o impossível. E o objetivo aqui do canal, do nosso podcast Fuzileiro Real, é justamente trazer essa chama para você. Para você que tem vontade de realizar um sonho, para você que tem vontade de mudar de vida, para você que tem vontade de crescer, basta acreditar. A gente traz aqui as melhores pessoas, as pessoas que acreditaram, que traçaram aquele objetivo e através daquele comprometimento conseguiram lograr êxito. Babu aqui é um grande exemplo. Uma coisa, rapidamente. Aquilo que eu costumo dizer. Não existe dor pior do que a dor do fracasso. Boa. O fracasso é quando você é derrubado e escolhe em ficar no chão. Não escolhe em se levantar e tentar novamente. Derrotado, os maiores campeões do mundo já foram derrotados inúmeras vezes, mas o que faz eles serem campeões
é decidir se levantar e tentar mais uma vez. Fracasso é quando você é derrotado e no chão você fica, sem se levantar. Isso que é ser fracassado. Então, nunca seja um fracassado. Verdade. A gente nunca perde, a gente sempre aprende. Exatamente. Não existe perder. A derrota é um aprendizado. E com essa frase aqui, a gente encerra o nosso podcast. Mais uma vez, agradecer a presença do Babu, agradecer a presença do meu campanha aqui, meu canga, certo? E pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sino de notificação, deixar seus comentários aí, certo? E também seguir a gente aqui no Instagram. O Instagram do Babu vai estar aqui. O meu também vai estar. O meu é oficial.pedrojúnior, também vai estar na descrição. O meu, @opesp500. Compartilhe o vídeo, pessoal. Deixa o like para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis. E não esquecer o principal, né? Não esquecer de seguir nosso camarada aí, pessoal. Segue lá, galera. Dá uma força lá. Isso aí. Comenta. Pede lá o que vocês querem ver lá no conteúdo do Instagram. Se vocês, de vez em quando eu tenho tempo, eu faço um vídeo ou outro sobre equipamento, falando sobre... Tirando as dúvidas. Tirando dúvida, falando sobre como montar o equipamento e por aí vai. Tem muita coisa. E se vocês tiverem curiosidade em particular, coloca lá que eu, dentro da medida do possível, vou tentar atender lá. E pode mandar mensagem pra gente aí, que é o máximo de acessibilidade possível. Vamos responder a todos. É isso. Fechou. Até a próxima. Muito bom. Excelente.